Fui. Bom dia, boa tarde e boa noite. Nós somos alunos do terceiro ensino médio do Colégio Gênesis. Eu sou o Jonas e ele é o Kaique. Nós viemos aqui para apresentar uma análise do poema O Áporo, de Carlos Drummond. Começando pelo contexto histórico. Esse poema foi escrito durante um período de muita opressão. Era no meio da ditadura de Getúlio Vargas, cujo Carlos Drummond era contra. O poema faz uma analogia ao próprio Áporo, cavando pela terra sem achar uma saída. E ele a compara a um brasileiro tentando sair do Brasil, mas não consegue. Isso fica aparente no próprio verso em País Bloqueado. Ele está preso no Brasil e não consegue sair daquela ditadura. Era uma tortura, uma incrível tortura para todo o nosso povo. Agora eu vou recitar o poema O Áporo. Um inseto que cava, cava sem alarme, perfurando a terra sem achar escape. Que fazer, exausto, em país bloqueado, enlaça de noite, raiz e minério. Eis que o labirinto, ó razão mistério, presto se desata. Em verde, sozinha, ante-euclidiana, uma orquídea forma-se. Agora o Kaique vai falar pra gente o que esse poema quer, significa. Tá. É, a gente tem que separar duas partes. Uma que é a visão que seria para hoje em dia e uma que foi a motivada pelo autor que o Jonas falou sobre a ditadura. Eu vou começar falando sobre ela, sobre a da ditadura. O inseto cava seria uma procura por saída, sabe? E cava sem alarme porque eles não podiam fazer é, barulho, porque senão o Estado iria atrás dele para condenar, para ou para torturar ou para até mesmo matar. Perfurando a Terra seria tipo não achar uma solução para esse problema, sem achar escape. Que fazer exaustos? Eles já estavam cansados porque a ditadura do Getúlio Vargas foi mais de 10 anos. E em país bloqueado seria sem liberdade. Em Laço de Noite, porque tinha um toque de recolher, as pessoas não podiam passar desse limite de horário. De noite as pessoas tinham que estar dentro de suas casas. Raiz e minério seria que ele não achou a saída. Ele chegou na raiz e foi para o minério, mas ele acabou não tendo uma saída. Eis que o labirinto seria o problema. Ah, e de ó razão e mistério seria ele perde a razão, ele perde a crença de que aquilo possa ser resolvido e começa a só viver aquele momento. Em verde, ou seja, uma analogia lógica para o Brasil, sozinha é porque eles não podiam ter grupos, porque esses grupos eram vistos como grupos contra o governo e, como eu já falei, isso levaria à procura destes cidadãos. A anti-euclidiana, Euclídeo fez ele fez a teoria da geometria. Então, anti-euclidiana seria contra a geometria, ou seja, tudo o que é o certo já. E uma orquídea se forma seria uma pessoa que ela começou a pensar diferente pelo momento que ela estava vivendo de ditadura. Ela já desacreditava do Estado. Ele não acreditava que o Estado era o certo a se manter ou como ele deveria se manter. E temos a visão de hoje. É, e o inseto cava seria um trabalhador. Cava sem alarme seria trabalhar sem reclamar, sem fazer muito barulho ou ficar reclamando. Perfurando a terra seria um trabalho árduo. Sem achar escape, a gente fez uma analogia para cheio de dívidas, sabe? Ele não tem uma solução para aqueles problemas que serão problemas financeiros. Que fazer exausto? Ele tá cheio de receber essas cobranças e não ter dinheiro para pagar. Em país bloqueado seria
um país cheio de burocracia. Provavelmente ele estaria com o nome sujo e não podia fazer nada, porque o país é muito difícil de você fazer qualquer coisa, tanto de investir, de começar a trabalhar, porque tem carteira de trabalho, para limpar o nome, essas coisas. É, Enlace de noite seria o tempo de descanso, porque ele só voltaria para casa durante a noite e o dia inteiro seria o tempo de trabalho dele. Raiz e minério seria este o tempo que ele volta para casa, que seria precioso para ele, porque é o único tempo de lazer dele. Eis que o labirinto, ou razão, mistério, prestes se desata. Seria a visão dele de mercado, tipo de trabalhador e empregado e empregador, é o patrão. Ele e verde, verde é uma cor que expressa liberdade. Então seria como se anti-euclidiano, Marquês de reforma-se, né? Seria como se ele percebesse como o mercado age e percebesse como ricos se tornam, pobres se tornam ricos, como ricos continuam ricos ou porque pobres continuam pobres. Ele entende essa mentalidade e ele acaba se tornando um empresário e acaba tendo essa vida financeira melhor. E agora a gente tem uma curiosidade com o Jonas. Curiosidades. A palavra inseto vem do latim insectum. E como vocês podem ver na imagem, as três letras sublinhadas, no caso S, E e C, andam pelo poema. E aparecem tanto ao contrário quanto com variações das letras Z, C e X. Aí, esse efeito faz parecer como se as letras estivessem tentando sair do poema, mas não conseguissem. E é isso. E agora, Colégio Gênesis. E é isso.